Olha, eu entendo que haja diferenças entre você e Taro. Alguma coisa que aconteceu no Reino do Gelo. Nem vi o Taro no Reino do Gelo. Não viu? Você tem certeza? Eu não vejo coisas que não estejam presentes. Não. Mas é claro que não. O Taro também não vê, não é? Outro reino está se abrindo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cauã Racers e depois de um bom tempo estamos novamente com mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou contar para vocês a parte 2 do Arif do Vert. E se o Vert tivesse vencido no Reino da Água. Porém, não se preocupem, esse vídeo não é um clickbait. Eu de fato vou abordar o tema do Kadin durante esse vídeo, então não se preocupem e vejam até o final. Entretanto, deixa o like no começo do vídeo para poder fortalecer o canal. E também já aproveita e se inscreva aí embaixo e ative o sino de notificação para não perder sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Então, sem mais enrolação, vamos logo para o vídeo. Para você poder entender o conceito desse vídeo, primeiro eu recomendo que você veja a parte 1 dessa história, e caso ainda não tenha visto, está disponível aqui no canal. Já que o Dr. Tesla está fazendo um plano de contra-ataque com todos os pilotos para o próximo reino, nessa história a disputa entre Mark e Torque não irá acontecer. Entretanto, o Mark não quis nem saber, e então propôs a seguinte oferta: durante o próximo reino, o piloto que vencer será o novo líder dos Metal Manix. E enfim, todos concordaram, até mesmo Monk, que em seguida fez uma piada: então se eu vencer, eu serei o novo líder. Porém todo mundo ignorou e não respondeu. E um detalhe para aqueles que não se lembram mais, é que na parte 1, acabou que o Vert e o Mark ainda continuaram com o Power Rage e o Spinebuster. É um detalhe curioso, mas também muito importante. Agora, durante o reino do canal, nós temos muitos conflitos, e a primeira mudança é que dessa vez nós temos o encontro de Major Wheeler e Vert Wheeler, onde no momento em que o Vert destrói alguns drones, ele acaba encontrando um Silencer, e especificamente esse Silencer era o seu pai. E nesse cenário, o Major Wheeler tenta capturar o Vert para os Silencers, ou até mesmo possivelmente o recrutá-lo. Porém, assim como aconteceu com Shirako na linha do tempo principal, o Dr. Tesla acabou aparecendo e acabou salvando o seu piloto. E durante os últimos acontecimentos do reino, no final do trajeto, por conta da contagem excessiva de pilotos no reino, os Silencers não conseguiram vencer a tempo, e numa disputa final entre Torque e Mark, o Taro consegue uma abertura e ultrapassa os dois. Dessa forma, o Taro ganhou seu primeiro Acere Charger, sendo ele o do Reino do Canal. E um detalhe que não mencionei mais cedo é que o único piloto que não foi para esse reino foi o Kurt, que para quem viu a parte 1, sabe que anteriormente o Kurt perdeu o Biospec durante o Reino da Metrópole, e também o Shirako, que na parte 1 também acabou indo de arrasta. E o Taro, após vencer o reino de corrida, ele acabou recusando a oferta de liderança do time dos Metal Manix, pois ele não tinha o menor interesse nisso, então a liderança ainda continuou com Torque. E logo em seguida, após a conclusão do Reino do Canal, Major Wheeler optou por passar em sua casa por um tempo, e lá ele realmente viu que seu filho não estava presente, então tomou uma decisão, que irá capturar o Vert das mãos do Tesla,
pois ele sabe que Tesla é uma pessoa muito ruim e que não se preocupa nem um pouco com seus pilotos. E agora, continuando a história para o reino da sucata, nós temos muitas mudanças. A primeira é que, como sabemos, o Shiraku não está mais entre nós, então quem vai substituir ele nesse reino vai ser o Nolo. A próxima mudança é que em algum momento da corrida, o Vert acabaria encontrando um Silencer, e esse Silencer iria paralisar o Power Ranger com uma onda de choque, e esse Silencer na verdade seria o Ben de Castilho, onde ele iria revelar sua identidade ao Vert, e assim fazendo uma oferta para ele, para que ele o seguisse até a base dos Silencers. E lá pro final do reino, quando o Mark estivesse fora da pista com o Spinebuster, o Nolo apareceria para ajudá-lo, pois no fundo de verdade, o Nolo não odiava os Metal Manics. Então assim que o Mark acordou, ele o convenceu a usar o REP, e dessa forma, o Mark voltou para o Aceledrome. E agora, no final da pista, quando o Taro estivesse junto com o Kurt e o Silencer, dessa vez, ele faria uma escolha diferente e acabaria jogando o Kurt para fora da pista. Porém, ele não conseguiu vencer o Silencer, então nessa versão alternativa, quem venceu o reino da sucata foram os Silencers. E quando o reino se fechou, o único piloto que não voltou para o Aceledrome foi o Vert, já que o Vert foi capturado pelos Silencers e o Power Rage teve sua gravação corrompida, então não tinha nenhuma prova que culpava os drones. Então todo mundo apenas esqueceu e continuou seguindo em frente. E continuando para o Reino das Ruínas, nós tivemos pouquíssimas mudanças, na verdade apenas uma. Lembro quando que na linha do tempo original, o Nolo acaba salvando o Vert? Pois é, aqui na verdade acontece o completo oposto, onde quem salva o Nolo é o Vert. Quando o Nolo foi encurralado pela estátua de pedra gigante, um Silencer acabou aparecendo, e esse Silencer era o Vert, que acabou usando um tipo de granada para destruir aquela estátua gigante, e assim ele salvou a vida do Nolo. E em seguida, mesmo sem dizer uma única palavra, o Silencer Vert apenas foi embora, deixando seu antigo companheiro para trás. Porém, no fim de tudo, assim como foi na história canônica, os drones ganharam esse reino, utilizando as motos RD-07. E agora um último detalhe como complemento, o Mark acabou perdendo o Spinebuster lá no reino da sucata, já que ele usou o REP para poder voltar ao Aceledrome. E agora sobre o Vert, podemos dizer que o Power Rage também foi destruído, entre algumas aspas, já que agora que ele é um Silencer, o Power Rage acabou sendo modificado. Partindo para o reino cósmico, eu suponho que aqui não teríamos nenhuma mudança no resultado final, pelo simples motivo de que os pilotos não estariam unidos. Dessa forma, os Silencers até venceriam mais facilmente do que foi no enredo principal. Então aqui o resultado final praticamente não muda em nada. E após o reino ser concluído e todos os pilotos voltarem para o Aceledrome, todo mundo teve uma grande surpresa. Estavam lá os Silencers desde o começo, invadindo o Aceledrome, e assim eles conseguiram roubar todos os Acelechargers que eles tinham, sendo eles o da caverna, o da água e o do canal. Tem algo errado com a câmera de segurança do laboratório. Dr. Tesla! Nolo! Desligue o transmissor! Cadê o drone? E com o apoio do governo, os Silencers prenderam todos os pilotos, Dr. Tesla e por fim também a Lani. E assim todos eles foram levados para a base secreta dos Silencers. Entretanto, algo muito inusitado acabou acontecendo. Anteriormente, um rastreador acabou enviando um sinal para os drones, e esse sinal finalmente chegou até eles e revelou a localização do Aceledrome. Dessa forma, Geloro, junto com muitos drones, acabou indo para o Aceledrome. Entretanto, os Silencers tiveram uma ideia muito impressionante de ativar a autodestruição do Aceledrome. Dessa forma,
No momento exato em que Galaron chega no acelerodrome com os outros drones, todos eles foram pegos na explosão. Dessa forma, sem nenhuma exceção, todos foram completamente aniquilados. Os seguintes pilotos vão entrar no reino. E após um certo tempo, praticamente uma semana, um novo reino de corrida acabou se abrindo, o Reino do Deserto. Então todos os Silencers e também o Vert foram para esse reino. Porém, quando passaram pelo portal, eles tiveram uma grande surpresa: os drones estavam de volta, pelo menos aqueles que tinham restado. E agora, como líder, eles têm o RD Kadin, que também estava nesse reino, utilizando o carro RD-10. Inicialmente, o Kadin se mostra muito habilidoso nesse tipo de terreno, já que ele tem muita experiência que acumulou por vários anos, e agora com o carro RD-10, tudo fica muito mais notável para ele, e assim passando por muitos perigos, como carrapatos, escorpiões e raposas gigantes. Porém, de repente se inicia uma forte tempestade, onde todos os drones tiveram sua visão totalmente incapacitada, com exceção do Kadin e dos Silencers. E quando finalmente se passa a tempestade, o único drone que sobrou foi o Kadin, e nesse meio tempo ele acabou sendo encurralado pelos Silencers. Porém, de lugar não muito distante, ele acabou vendo uma miragem que parecia mais ou menos com uma floresta, e então ele teve uma ideia. E o plano do RD Kadin era praticamente atrair os Silencers para a Floresta Falsa. E sim, ele consegue. E de repente, em meio a tanta poeira, o Kadin aparece praticamente do nada na frente dos Silencers. Porém agora o carro RD-10 estava usando o Slanhan Hyperpod, o mesmo que o RD-L1 utilizava em reinos antigos. E então, quando foi disparado o poderoso Ariete, todos os Silencers foram pegos desprevenidos, todos arremessados para longe, inclusive também o próprio Vert. Então, o Vert tenta o próximo recurso, que é tentar contatar o Kadin através do rádio, mas infelizmente também acabou não dando certo, pois a frequência estava muito distante. E como o Kadin é extremamente habilidoso, não demorou muito tempo para ele chegar no final do reino. Assim ele passou por várias tumbas e também muitas pirâmides, todas totalmente cheias de armadilhas. Porém, por causa do carro RD-10, ele consegue passar por todas com certa facilidade. E finalmente, quando faltava 6 minutos para o reino se fechar, Kadin consegue enfim chegar no final e vencer o reino de corrida, assim conseguindo o Asteroid Charger do deserto, sem ao menos usar um único Asteroid Charger que ele tinha dos drones que foram vencidos em reinos anteriores, sendo eles o da Névoa, Distorcido, Monumento, Tempestade, Pântano, Lava e Ruínas. E sendo assim dessa forma que eu vou encerrar a história dessa linha do tempo, onde o RD Kadin se torna o novo inimigo dos Silencers. Bom, como a parte 1 dessa história foi o especial de 5 anos de canal, nada mais justo que a parte 2 ser o especial de 6 anos de canal, que no caso foi no dia 3 de abril. Então comente nos comentários se você acha que foi vacilo esperar um ano para a parte 2. Porém, esse foi o vídeo de hoje e espero que tenham gostado. Então, fiquem ligados com o próximo vídeo. Falou e fui, e até a próxima.